Falemos minuciosamente sobre tudo. Minuciosamente sobre tudo. Falemos minuciosamente sobre tudo. Um podcast Beyond Me Expression. Com a parceria do Rádio Clube de Angra. Estamos de volta para mais uma conversa a dois. Já quase no final do ano temos uma nova série, um novo tema, não é? Ciclo. É ciclo, isso. E desta vez estaremos a falar sobre ciência e pensamento crítico. Este episódio em específico sobre teorias da conspiração, como nascem e o porquê de acreditarmos nelas. Mind blown. Se calhar começar por dizer aqui algumas teorias que são Sim. comuns de ouvirmos. Por exemplo, que a Terra é plana, que não sei como é que é possível nos dias de hoje isto ainda ser uma teoria que algumas pessoas vão defender. Acreditam. Acho que a palavra é essa. Que o homem nunca foi à Lua, que as vacinas são perigosas ou que... Implantam microchips. Isso é interessante também. Esta aqui eu já tinha ouvido, não sabia este termo, mas é aqueles aviões que passam e que deixam aquele rastro no céu e que diz-se que estão a libertar alguns químicos para controlar. Nunca tinhas ouvido? Já Não tinha ouvido essa. Sim. Que supostamente seria para controlar o clima, pode ser para outra coisa qualquer. Pronto. Ok. Depois políticas, o assassinato do Kennedy, o 11 de setembro, que foi um trabalho a partir de dentro sim. e não de fora. Uma nova ordem mundial, que é uma elite global super secreta que controla tudo o que está aqui, portanto tudo o que nós vemos de governos, de instituições, é tudo uma fachada. Eu fico na dúvida se houvesse alguma elite global secreta desses géneros, se eles iam saber o que é que estavam a fazer sequer, mas pronto. Pois. Está tudo tão desorganizado. Que as alterações climáticas são Uma farsa. Isto aqui... Eu acho que são exemplos suficientes. Acho que Sim. contextualizamos a ideia, não é? Sim. O episódio. E, portanto, o que é que tu tens a dizer sobre isto? Olha, por acaso, Por acaso. antes de nós irmos para aqui, eu vi um vídeo de um médico americano que alimenta muito estas teorias da conspiração, só que não. É o Dr. Mike, não é? Eu acho que é isso. Não vi, não. Não sei se eu acho piada a ele por ele ser Mike também. Mas é um tipo que eu já ouvia, já via vídeos dele há uns anos e eu acho que ele faz um bom trabalho, pelo menos parece-me. E ele estava a falar exatamente acerca deste movimento de anti-vacinas, não é? Contra as vacinas. E foi muito interessante ele partilhar pequenos momentos de uma conversa que ele diz que foi de cerca de 3 horas, que ele teve com vários, não sei se 10, 15 pessoas. E a resistência que ele teve de ter, a calma, em inglês o restraint, né? de não começar a partir a louça ou qualquer coisa, e tentar... Se perder a razão. Exatamente. E acho muito bem ele fazer aquilo e tentar fazer com que a razão impere nestes momentos, não é? Novamente, quem me conhece melhor acho que me critica de eu tentar evitar ser emocional e tentar ser tipo Mr. Spock ou não sei o quê, mas eu acho que as emoções têm o seu lugar, sim, tudo bem, mas eu acho que realmente há momentos em que temos de tentar focar na razão, nos dados e acalmar inclusive as emoções. E então ele estava a falar, por exemplo,
aliás, os outros, estavam a apresentar dados, até inclusive de bases de dados acessíveis ao público nos Estados Unidos, para perceber que numa determinada zona quem estava a ser vacinado, as crianças estavam a ser vacinadas, na verdade estavam a morrer mais, ou não sei o que, blá blá, do que aquelas que não estavam a ser vacinadas. E então ele dizer, claro, ok, esta pessoa até apresentou um raciocínio lógico razoável, só que a questão é preciso perceber onde é que esta pessoa estava a ir buscar esses dados, e explicou depois, o Dr. Mike explicou que essa base de dados é algo que qualquer pessoa, ou praticamente qualquer pessoa, acho eu, consegue enviar para lá relatórios, informações, e portanto eles podem estar duplicados, não estão verificados, e portanto é muito fácil aquilo apresentar apresentar uma imagem de uma zona, de uma situação, de uma época que não é a realidade, não é? E portanto aquilo serve às vezes como indicadores num determinado sentido para as autoridades e os profissionais depois verem, ok, talvez seja melhor nós investigarmos isto um bocadinho melhor, mais a fundo, e então haver esse tipo de investimento. Portanto, depois havia também esta ideia, eles falavam, já não me quero, misinformation dozen, ou já não me qual era, mas era uma dezena de pessoas que um dos nomes que foi dado por um dos jornais nos Estados Unidos era deles espalharem a desinformação, não é? E que estes anti-vax diziam estes tipos na verdade não são de desinformação, estes na verdade são os gloriosos iluminados que têm a informação certa, porque se nós formos ver, eles foram profetas e adivinharam uma data de coisas, não sei o quê. E o Dr. Mike mais uma vez a dizer, sim, a questão é que é preciso então analisarem tudo o que eles disseram, só como uma parte, não é? Analisem tudo o que eles disseram, porque eles afirmarem coisas tão diferentes, tão dispares, inclusive uns dos outros, e mesmo cada um deles, tanta coisa diferente, que alguma delas haveria de estar certa, não é? E depois é onde é que essa pessoa estava a ir buscar os dados novamente, não é? Não é uma questão de uma forma muito pessoal, subjetiva, dizer eu acho que isto das vacinas ou de Covid, isto cheira-me que... não é preciso nós basearmos em dados, em ciência, para tomar este tipo de decisões que afetam milhões e milhares de milhões de pessoas. Depois, também o que ele estava a dizer é que os outros dados, não é? Os outros estudos científicos, não são com meia dúzia de pessoas, são feitos a milhões de pessoas, provavelmente. Exatamente. E que... isso acerca do autismo, não é? Que as vacinas não causavam autismo. Havia estudos também com milhões de casos estudados. E também que, lá está, existem efeitos secundários, por vezes. São raros, muito raros, mas existem. Portanto, vão existir esses casos. Existem alguns casos que são reais, que a pessoa tomou a vacina e ficou mal. Mas lá está, são tão pouco... em tão pouco número que, não é? Na generalidade, no compensa, ser humano, não é? Exato, compensa. E também eu ia dizer outra coisa e agora esqueci-me. Relacionado com este tópico, podia ir um bocadinho mais longe. Não sei se queres. Eu gostava enquanto de falar estás de a lembrar também, mas podes. Eu comentar isso exatamente, que portanto, eu não gostaria nada se me acontecesse a mim ou a alguém próximo tomar uma vacina e perceber-se que foi por causa dessa vacina ou que essa vacina aumentou a probabilidade de algo mau me acontecer. Já sei o que eu queria dizer. Mas é o que estávamos a comentar. Se os benefícios são muito superiores, até mesmo para a comunidade, é um risco muito, muito baixo. O que eu ia dizer é que, enquanto ser humano, é muito mais fácil para nós aceitarmos um efeito secundário de uma medicação que estamos a tomar quando já estamos doentes, do que de uma coisa que estamos a tomar que é para prevenir, não é? Uma vacina é para prevenir alguma coisa
e que de repente ficamos doentes por causa disso, não é? Sim. E portanto aqui há alguma... Não, e inclusive ele também a comentar algumas doenças, algumas coisas que foram prevenidas e que foram ou totalmente erradicadas ou pelo menos foram Sim, ele estava ali a estrondosamente... falar de doenças que eu sinceramente Sim, exato. não me lembro de E sequer que- de ouvir falar. E que as vacinas, pronto, ajudaram nisso. Portanto, já se conseguiu comprovar que para algumas doenças, inclusive, as vacinas foram Sim, absolutamente inclusive determinantes. é o Covid-19, não é? A Covid. A Covid, exato. A Covid, a gripe, e ele lá está. Alguém com experiência, com conhecimento de causa, falar acerca destas coisas, inclusive, e falar com clareza. Tantas vezes que nós vemos, ou em política, ou mesmo naqueles congressos e não sei o quê, a falar com imensos termos técnicos e confusos para quem não é da área, não é? Pá, nós os dois é temos preciso descer. mestrado, tu inclusive tens pós-grado, não é? Portanto, eu acho que nós em princípio estaríamos dentro daquele núcleo de pessoas Não, se começarem com termos muito técnicos, uma pessoa eu não vai conseguir perceber, não é? mas sejamos francos, quer dizer, não. Eu estou a dizer esse exemplo do mestrado e acho que valia a pena alongar aqui ligeiramente. Dar esse exemplo de nós como tendo mestrado, como se estivéssemos além, não é? Tivéssemos um conhecimento da língua portuguesa e de terminologias e não sei o quê, e da ciência, somos artistas, mas anyway, da ciência ou o que seja, e que por causa desse dom, não é? Desta coisa que nós andámos a estudar durante mais uns aninhos, que de repente nos destacamos do comum mortal, que jamais algum dia vai conseguir compreender estas coisas. Mas eu fico tipo, em teoria seria isso, e em teoria sim, nós estaremos mais habituados, ou estaríamos na altura que estávamos a estudar, habituados a pegar em estudos, em relatórios e não sei o quê, e tentar esmiuçar aquilo e pensar de uma forma estruturada sobre aquilo. Epá, mas estes estudos, se a vacina é boa, se não é, por aí fora, esta informação não é para toda a gente, bolas. Sim, Não é? mas mesmo assim, são áreas diferentes. Há coisas que nós olhamos para lá e aquilo é chinês, nós não vamos saber. Mas a crítica Sim. é, se mesmo nós, Sim, não é? mas é mestrados e não sei o preciso quê, essas pessoas que querem falar dessas coisas descerem cá abaixo e falar numa linguagem simples. Uma linguagem, por exemplo, aquilo que costumamos dizer enquanto professores, de se tu queres ensinar uma matéria ou se queres saber explicar aquela coisa, tens de conseguir sabê-la explicar a uma criança. Sim. Porque se não estás a saber explicar a uma criança, então não estás a saber explicar suficientemente Não, simples. mais ainda, a frase que eu gostava imenso era: se tu não conseguires explicar uma coisa a um miúdo de 5 anos, não controlas. é porque tu não dominas essa matéria. sim. Não é? Eu achei isso incrível, verdade. mesmo. Tens que arranjar ferramentas para conseguir explicar. Mas pronto, eu inclusive quando fiz a minha dissertação de mestrado eu procurei ter algum cuidado com o linguajar, está bem, porque eram termos às vezes um bocado mais técnicos, mas pelo menos tentei que a linguagem não fosse eu sou aqui o senhor doutorado que agora tenho de falar muito bem e com termos super... Não. Sim, de qualquer maneira, interessa. se é um trabalho científico e escolar, vais ter que exigir alguma terminologia mais específica, não é? Em princípio, não estás a escrever um artigo ou um livro para qualquer pessoa comprar. Mas sim. Olha, um exemplo concreto em música que é para nós irmos, que é para encerrarmos este assunto. Mesmo aqui no podcast, já várias vezes aconteceu estarmos a falar acerca da escala tal, do acorde não sei o quê, blá blá, e eu interrompo e digo: olha, não, eu acho que isto, traduzido por miúdos, é assim. É um bocado isso. Ok, se a pessoa sabe de música, está aqui o termo, não é? Dodecafónico, não sei o quê. Mas quem não souber o que aquilo é, tem aqui umas migalhitas, pelo menos já sabem como pesquisar ao Dr. Google, não é? Pronto, de qualquer maneira, aqui no podcast nunca foi a intenção de estarmos a esmiuçar, sim. Mas se estivéssemos a dar uma aula, pelo menos em música, música, acho eu. Sim. Iríamos mais ao pormenor. Mas, assim, em termos mais gerais, e acho que isto era interessante dizer, portanto, desculpa estar-te a mandar calar. Mas... Sim, calma. mas estas teorias normalmente acontecem mais em momentos de crise
de incerteza, de perda de controle. Medos. Sim, medos. E também na necessidade do ser humano de ter que acreditar em alguma coisa, ter uma justificação para uma coisa, não é? Não poder simplesmente pronto, aquilo aconteceu e eu não tenho controle, ou eu não sei como é que aquilo aconteceu, eu não sei, não é? E portanto estas teorias normalmente advêm daí. Há muita propagação que agora acontece através das redes sociais. Pois, as pessoas que não têm informação agora têm muita voz. Muita muito desinformação. volume. É. Por acaso é interessante aqueles programas que agora, eu ontem ainda não comentei contigo, mas lembras-te daquele polígrafo que existe, acho que é na SIC? Já não me lembro, Não mas tenho sim. certeza. E que já foi várias vezes também dito que não fazem um trabalho assim tão bom, mas É? pelo menos é uma tentativa. Pois. Pelo menos é uma tentativa. Eu ontem vi, acho que era na RTP, era uma espécie disso, já não sei se era prova dos factos ou se sim. uma coisa, pronto. E por acaso estavam a falar de assuntos que foram debatidos naqueles debates para as presidenciais, que coisas que alguns candidatos estão a afirmar, tipo, não sei quem tinha não sei quantos mil euros naquele caso daquele... não sei o que é do governo, que tinha não sei quantos mil euros dentro do móvel lá no... Sim, no escritório, na coisa assim. Pronto, e coisas assim desse género, ou que tínhamos uma dívida de não sei quantos milhões, ou que gastamos mais dinheiro em defesa para a guerra do que a Rússia, por exemplo. Foram assim factos que eles foram dizendo. Não sei que imaginar isso acontecer, mas também. Por acaso acho que foi. Não fomos só nós, foi a União Europeia, mais não sei quem, mais não sei quem. Ok. Tínhamos gasto mais dinheiro em acho que era defesa. Para... Bom, ok. Qualquer coisa desse género, não sei dizer, não se acreditem no que eu estou a dizer agora, vão confirmar, vão ver o programa. Ela está honestamente a dizer que está a Que desinformar. não sei. Portanto, estou só a lançar deixas. Se quiserem ir saber ao certo, vejam o debate e vejam o programa. A shorts não vai ser esta parte. Não. mas eles estavam a pegar nesses factos que os candidatos estavam a apresentar como factos, como coisas que aconteceram, e estavam a pô-los à prova e a dizer se sim ou se não, se era verdadeiro ou se era verdadeiro, mas... Sim, eu isso acho é que... interessante. E eu, inclusive, acho que é interessante, inclusive, o exercício só por si. Mesmo que se chegue à conclusão de que seja polígrafo, pensamento seja crítico, isto, seja aquilo outro, todos, inclusive, falhem 50% das vezes, eu não sei, não faço ideia. Se chegássemos à conclusão disso, mesmo assim eu iria apoiar a existência deles, não é? Porque é aquela coisa de não ser ovelhinha e acreditar. Exatamente, tem de haver esse exercício, não é? E mesmo, por exemplo, a Terra plana também é um caso desse género. É um caso em que o Neil deGrasse Tyson, por exemplo, a dizer que haver este movimento não se pode culpar essas pessoas. Temos de abrir os olhos e culpar o sistema educativo. Não é? Era o que ele estava a dizer. Eu não posso ser mauzinho e dizer Sim. e apontar o dedo a essas pessoas. Não, desculpem pelo sistema Sim, a falha educativo vem não ter feito o seu trabalho. E o que é que estamos a fazer para isso? Certo. E atenção, nós estamos a falar em certa medida contra nós também, ou seja, nós também temos profissionalização, nós também somos professores, não é? Tu tiveste muito mais experiência do que eu nessa área, e tudo bem que era nas artes, não era nas ciências, não sei o quê, mas quando eu digo isto, não é tipo a mandar uma pedra contra a educação, os professores Mas ali ao lado assim, que são estúpidos, não sei se o tu quê. tens alguma autonomia dentro da tua sala de aula, tu consegues fazer alguma coisa. Eu sempre tentei, nas minhas aulas, não ser aquela pessoa que dava as soluções todas e dizia, olha, isto é assim, Inclusive, é assim. Não, eu punha perguntas, dava-lhes tempo para eles Eu era bem pensarem chato e como para... professor. E acho que isso é que é o que deve ser incutido, não é? Não é darem-te a resposta e agora tu vais decorar e vais pôr uma cábula ou fazer o que tu quiseres, chegas ao teste, debitas aquilo e no dia a seguir já não sabes Debitas, nada. que é para não usar um termo mais flare. Sim. Não é essa a intenção, não é? Pronto. E porquê é que acreditamos nela? Eram as tais questões de controlo, de segurança, de termos que acreditar em alguma coisa,
de aqueles acreditam, então eu também vou acreditar, não sei. Lá está, desta coisa de não haver a confirmação do que é ou o que não é. E novamente o exemplo da Terra plana, em que há coisas que consegues verificar. Eu lembro de um tipo que fez uma experiência com 2 barcos, foi para um lago, acho que foi isso, dois barquinhos, foi para um lago, tinha tipo uma luz a não sei quanto, não sei quanta altura, 1 metro, 2 metros, 3 metros, whatever, uma luz, e depois tinha o outro barco a não sei quantos metros de distância, com tipo uma placa com recortado, tipo uma bolita, um círculo, não é? Que era para a luz passar por ali e a câmara conseguir ver através desse buraco a luz que estava no outro barco que estava longe. E então ela disse, ok, se a Terra é plana, e ele era desse movimento, Terra plana, se a Terra é plana, então a não sei quantos metros, então vou conseguir ver. Pronto. E não estavam a conseguir ver. E eles, não sei quantas, levantem-se ainda mais e não sei o quê. Mais um bocadinho. E de repente ele chegou ali a um ponto em que conseguiu começar a ver. E ele, então talvez seja curva. E aí mudou de opinião? Acho que sim. Espero que sim. Espero que sim. Ok. Depois há coisas também que beneficiam acreditar nestas teorias, que é o estar bem psicologicamente ou não, ter stress. Sim, isso vai para as crenças, não é? Como estavas também a roçar. E tens mais alguma coisa de importante para... Eu teria sempre imensas coisas importantes para dizer. Eu tenho sempre tantas coisas importantes para dizer. E tu acordas e estás a dizer coisas importantes. Estás a dormir e estás a dizer... Eu desde que tirei o mestrado que só digo coisas importantes. Só a partir daí. Só a partir daí. Não, mas por acaso acho que também é comprovado que quem tem mais estudos normalmente consegue não acreditar tão facilmente nestas coisas, porque lá está, foi ensinado provavelmente a ter algum pensamento crítico. Sim, não, e a confiar na ciência. Hoje em dia alguns mestrados e coisas é só um canudo. Sim, tudo bem. E saberes e teres um mestrado não significa que és mais inteligente que outra pessoa. Pois. Isso é o início da minha conversa, exatamente a dizer que nós, por termos mestrado, não somos mais do que ninguém. É conhecimento, não é inteligência. Sim. São coisas diferentes. Vamos a esta inteligência que está aqui. Vamos. Agora estás-me a mandar calar. Acho que sim, é a primeira vez. Já temos pouco tempo, estou aqui a ter noção. Foi a primeira vez, olha. Dia 4 de dezembro. Ora, mas não digas a ninguém que eu estou lá a calar, senão vão achar que... Pronto, só. Então, vamos acabar com um poema de Nuno Judice. A luz de Lisboa. A luz atravessa o quarto entre as 2 janelas e é sempre a mesma luz. Embora de um lado seja o poente, onde está o sol agora, e do outro o nascente, onde o sol já esteve. No quarto juntam-se poente e nascente, e é esta luz que confunde o olhar, que não sabe em que hora se situa a luz primeiro. Então olho a linha que percorre o espaço entre as 2 janelas, como se não tivesse princípio nem fim. E o que faço é puxar essa linha para dentro do quarto e enrolá-la, como se me pudesse servir dela para atar as 2 extremidades do dia ao meio-dia e deixar que o tempo fique parado entre 2 janelas, a poente e a nascente, até que o fio se volte a desenrolar e tudo recomece.